Boa noite. Hoje estamos aqui no mais uma live holística. Estamos aguardando uma convidada extremamente especial entrar para a gente poder começar. A gente vai falar de um tema bem interessante, da saúde mental e o Outubro Rosa, com uma das maiores especialistas em oncologia, né, que nós temos aqui no Brasil. Eu queria agradecer demais sua presença aqui, doutora Clarissa Matias, um ícone da oncologia baiana, brasileira e mundial, né, e que está dando o prazer, né, e a honra de estar aqui presenteando a gente com a presença dela. Ela é médica oncologista do Grupo Oncoclínicas, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e coordenadora do Comitê Internacional da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Né, para aqueles que também não me conhecem, eu sou André Gordilho, sou psiquiatra e psicogeriatra daqui da Clínica Holística. E a ideia, Clarice, é a gente bater um papo, né, sobre saúde mental e o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, né, e poder falar um pouquinho sobre isso, desmistificar. A gente geralmente trabalha aqui com perguntas e respostas. A audiência vai mandando as perguntas e a gente vai respondendo. Eu já tenho aqui algumas perguntas que já foram enviadas previamente. E aí, enfim, né, quando você quiser eu já posso começar aqui. Não, vamos começar. Primeiro agradecer, né, pelo convite. Pode sim. Você consegue me ouvir? Tem uma pergunta, se o quanto o psicológico ele pode influenciar no sucesso da cura do câncer de mama? Então, essa primeira pergunta ela é extremamente importante. Porque, na verdade, o que acontece? Hoje existem vários trabalhos. Está tendo um pouquinho de eco. Tem vários trabalhos mostrando que existe uma conexão direta entre o modo como a pessoa vive sua vida e o próprio sistema imunológico. Né? Então, existem vários trabalhos entre depressão e redução do sistema imunológico, e hoje nós sabemos que o controle do câncer passa diretamente pelo sistema imunológico. Então, para responder sua pergunta, sim. Quando consegue ouvir o E é interessante também porque existem também, como você falou, vários trabalhos mostrando uma prevalência grande, né, de depressão nos pacientes com diagnóstico de câncer, né, e câncer de mama, como é um dos mais diagnosticados nas mulheres, né, e está exatamente associado ao que você está falando, né, os fatores inflamatórios liberam citocinas, que liberam, né, gera dano tecidual e, consequentemente, é o que supõe-se que possa afetar, gerar anedonia, gerar aquele desânimo, e muitas vezes o tratamento antidepressivo, às vezes preventivo, pode ser até uma indicação. O que você acha disso? A senhora foi péssima, viu? Não, na verdade, foi péssima. Então, assim, o que acontece? Eu acho que definitivamente tratar a depressão, reconhecer a depressão em pacientes em que estão se tratando também, até para prevenir uma recidiva, não é incomum que pacientes que têm o diagnóstico, que ficam bem durante 10, 15 anos e depois têm um evento traumático e tem um processo de depressão importante e a doença retorna. Então, eu acho que a gente precisa realmente enxergar o paciente como um todo, André. Procurar muito a ajuda de vocês, psiquiatras, dos psicólogos, para a gente poder conseguir tornar esse processo de adoecimento um processo de crescimento com uma redução, né, dos malefícios associados a uma possível depressão. Muitas vezes a pessoa também, às vezes, está fragilizada pelo diagnóstico, mas quer mostrar força, e aí esconde os sintomas, né, porque acha que não vai ser compreendido, né, porque já está passando pelo problema do câncer, que se ainda demonstrar uma fraqueza, né, ou seja, e isso ainda vai pesar contra, mas ao contrário, né, assim, a pessoa mostrar sua vulnerabilidade permite que seja identificado e além do mais tratado, e consequentemente a pessoa possa melhorar o humor e com isso também melhorar o prognóstico, né? Exato, e cabe, vocês conseguem me ouvir? Porque está com muito eco. Eu tirei até o microfone agora. Mas estou lhe ouvindo bem. Para tentar melhorar.
Então, assim, é preciso que o médico também saiba reconhecer que existe a depressão, que ela precisa... E que ela precisa ser tratada de forma adequada. E reconhecer também que, às vezes, a síndrome depressiva, né, que eventualmente quando você recebe um diagnóstico e eventualmente, principalmente aqueles que estão associados ao prognóstico ruim, às vezes a pessoa ela rebaixa mesmo, mas também não minimizar isso, né, e tratar o mais breve possível para poder não deixar a pessoa, além de estar mal pelo diagnóstico, né, da neoplasia, do câncer, para também ter outro problema associado para poder, enfim, né, voltar a um prognóstico melhor. Aqui está também uma pergunta que fala assim, né, em relação ao medo da doença, né, o medo da doença também é um fator importante, né, assim, que pode levar o paciente a rebaixar o humor, a ter um problema depressivo. O que é que você, na sua experiência, você acha? Existe, exatamente. Assim, eu gostaria de chamar atenção em relação a isso, acho que o eco agora foi embora. Em relação àquelas pacientes que têm história familiar importante. Então, muitas dessas famílias, dessas mulheres, elas já vêm com aquela história, né, de medo, de pavor de ter um câncer de mama. Eu tenho pacientes que não têm nenhum diagnóstico, mas elas veem, né, as mamas como inimigas. Então, eu acho que a gente precisa, de novo, reconhecer, até como clínicos, antes de chegar no oncologista, esperamos que essas pacientes nunca cheguem no oncologista, que nunca precisem, mas reconhecer de que o medo do câncer de mama existe, tá? E aí, isso retarda o diagnóstico, né? Isso às vezes retarda o diagnóstico, isso às vezes promove depressão, André, né? Promove uma fobia muito grande, né? Isso é comum acontecer com as mulheres. E como recuperar a autoestima de pacientes que tiveram sua mama mutilada? Como é que... Então, eu acho que esse é um trabalho importante de ser feito também, graças a Deus, graças às mulheres italianas, né? Antigamente, né, se você for olhar nos livros, eu cheguei a pegar várias dessas pacientes, né, que tinham sido tratadas há anos atrás. A gente tinha aquelas cirurgias de Halsted, que eram cirurgias enormes, com retirada até do músculo peitoral, com esvaziamento da axila completa, e isso mudou muito, né, ao longo do tempo, porque as mulheres italianas foram as primeiras a se revoltar contra isso, e foram feitos estudos comparando fazer uma cirurgia mais radical versus fazer uma cirurgia mais conservadora, e se viu que os resultados eram iguais se você complementasse com radioterapia, e aí a cirurgia foi ficando cada vez mais econômica e tão eficiente quanto. Tá? Então, graças a Deus que isso é um medo que não é tão prevalente hoje, né? Hoje nós temos pacientes que saem da cirurgia com mamas até às vezes mais bonitas do que a mama que não foi operada. É isso, porque as técnicas de reparação hoje em dia evoluíram demais, né? Exatamente, mas para aquelas mulheres que infelizmente ou tiveram que perder o mamilo, né, ou tiveram que ser submetidas a uma mastectomia porque o tumor era muito grande ou por uma série de indicações, a gente realmente precisa trabalhar a autoestima, né? Precisa deslocar a autoestima delas da mama para um outro local, se a mama não ficou da maneira como elas queriam. Porque a gente tem que enxergar, eu já estava até lendo hoje de manhã sobre isso, sobre gratidão, né? Muitas vezes é você conseguir trabalhar com o paciente, e vocês nesse momento são super importantes para que esse foco, né? Então vamos trabalhar na construção de músculos através de musculação, vamos, né, trabalhar com seu rosto, vamos trabalhar com o cabelo, vamos trabalhar com outras coisas que vão lhe dar uma autoestima, que é tão importante quanto. E o papel também do parceiro, da parceira, da família, né, para fortalecer, né, essa estima da pessoa, né, que teve que passar por uma situação dessa. Isso é extremamente importante, essa cumplicidade, né, nesse momento de adoecimento, ela é fundamental. Né? Então, você ter alguém do seu lado para estar vivendo aqueles momentos com você, que não são momentos fáceis. Né? O momento do adoecimento, com toda, né, a quebra de autoestima que existe, com toda a quebra de rotina que existe,
né? Com todo, mas tem que ser, e você deve conhecer essa tese de Célia Silva, psiquiatra, que ela fez uma tese, o nome da tese é Como o Câncer Desestrutura as Famílias, porque assim, o câncer ele pode ser um momento de uma estruturação fantástica, né? De um redirecionamento realmente, de um crescimento muito grande. E nós vimos isso a todo momento, com famílias que se reinventam como famílias. Eu acho que é como se fosse, como na pandemia, a gente está vendo famílias que se reinventam, né, como família também. Então, a gente aproveitar esse momento com ajuda, com toda a ajuda possível, para construir um novo tempo, e o companheiro e a companheira são extremamente importantes. E quando as pessoas conseguem isso, é fantástico, né? Porque na pandemia a gente tem, né, famílias que realmente se aproximam, os laços melhoram, mas famílias que também entram com a dificuldade da convivência, e isso gera muito estresse, né? E aí, ou seja, aí entra o papel também, né, das equipes de apoio, dos terapeutas, né, para poder ajudar e entrar nesse trabalho, né? E do próprio oncologista, que, enfim, termina que nessas situações é talvez o maior dos terapeutas, né, pro paciente, né? Porque é aquele alicerce de confiança no que o paciente deposita suas esperanças, enfim. Não, e com certeza é importante entender sempre a dinâmica da família que aquele paciente tem, né? Entender, acatar aquela dinâmica de família, né? Fazer com que as pessoas participem. Agora a gente está vivendo num momento bem difícil, que não podem subir várias pessoas no consultório, então assim, sabe, a gente poder estar fazendo uma consulta, incluindo aqueles filhos na consulta, isso é importante. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? O paciente, ele não está ali isolado, ele vem com toda uma história. E não é uma coisa para se ter vergonha, para se esconder, é para se trabalhar, né? Com a família, com exatamente filhos, né? As pessoas mais próximas, que é um momento que as pessoas tendem a se isolar, né? Muitas vezes por vergonha, exatamente tirou a mama, fez alguma coisa desse tipo. E aí a pessoa tende a se isolar, a se distanciar, e ao invés de trazer para junto e criar uma nova oportunidade, né? Criar uma nova dinâmica, melhorar a sua dinâmica. E muitas vezes isso acontece e tem-se muito o que fazer por essas pessoas para tentar ajudá-las, né? Isso é uma coisa que tem mudado muito, né? Com as pessoas vindo, né, principalmente as pessoas públicas, elas colocando que elas tiveram um diagnóstico, como elas tiveram um processo de enfrentamento. Isso tem sido extremamente importante, porque o câncer, ele era uma doença totalmente escondida, né? Até a palavra não era dita. Então as pessoas falavam, eu tô com aquela doença que começa com a letra C. Então hoje isso tem mudado muito, né? Graças a toda essa desmistificação, que tem sido muito importante. Porque também, enfim, como em outras também patologias, a pessoa pode achar que, enfim, tirou a mama, está deixando de ser mulher, ou perdeu sua identidade, e o que não é real, né? Como você falou, existem outras maneiras da pessoa, né, trabalhar sua autoestima, trabalhar, né, sua melhora, e além da parte estética tão evoluída do jeito que está hoje, e que as pessoas voltam ao normal e muitas vezes até melhoradas, né, esteticamente falando. Aqui tem uma pergunta falando, né, do quanto é importante, perguntando quanto é importante envolver a família no processo de cura. Você meio que já falou sobre isso, né? E, assim, a gente falou alguma coisa de mastectomia, mas uma pergunta aqui interessante: como ajudar alguém a enfrentar uma mastectomia dupla? Então, a mastectomia dupla, que pode ser uma mastectomia terapêutica, né? Porque existem mulheres que são acometidas em ambas as mamas, mas existe a mastectomia profilática também. Vai depender muito, assim, é muito raro hoje uma mulher ser submetida a uma mastectomia sem um processo de reconstrução imediata, né? Infelizmente acontece ainda no Sistema Único de Saúde, nem sempre a gente consegue uma reconstrução imediata, mas é importante, porque assim, esse processo de perda de todo o tecido mamário é um processo muito sofrido para a mulher, né? Porque a mama, e aí quando a gente
principalmente os homens, quando você fala, mas então o que é que a mama representa para você? A mama tem uma representatividade muito grande, né? Quando a mulher se descobre, né, como mulher, tem a questão da amamentação, tem a questão da sexualidade, então são vários fatores muito importantes e isso precisa ser trabalhado de uma forma correta, né, para que não fiquem lacunas, né, dentro do eu daquela mulher. E trabalhar também com o homem, né? Porque o homem também tende, né, por conta da sexualidade, enxerga a mama, né, de uma maneira, né, digamos, endeusada e enfim, e aí a possibilidade de perder aquela mama, enfim, que ele convivia com a sua mulher, com sua esposa, com sua namorada, e isso pode gerar muitos pensamentos né? E que a pessoa pode imaginar muitas coisas negativas e que nem necessariamente, ou muitas vezes isso não acontece, né? Então talvez trabalhar não só trabalhar o marido é extremamente importante, né? Para lidar com isso. Eu acho que isso é bem bacana. Tem uma pergunta aqui para você. Fundamental. Clarissa, o oncologista sempre encaminha o paciente ao tratamento psicológico? Como se dá essa interação entre psiquiatra, psicólogo e o oncologista? Então, na verdade, assim, o psicólogo, ele faz parte, né, da grande maioria dos serviços multidisciplinares, é extremamente importante ter um psicólogo na equipe para estar ajudando na conduta desses pacientes. E em relação aos psiquiatras, né, quantas vezes, né, André, eu já te liguei, por favor, me ajude, porque assim, a gente precisa, o psicólogo, ele não pode prescrever medicamento, ele não tem esse olhar, né, quando principalmente o paciente tem uma depressão mais importante. Então, é importante que o médico esteja atento, na verdade, para que o paciente seja encaminhado ao psiquiatra, né, dentro do momento certo. E aqui vem uma pergunta que talvez complemente isso, né, que quais são os sinais mais claros da depressão? Pergunta de Fernando Marques, né, que eu acho que também quando encaminha para a gente, né, o importante é a gente observar, né, o que é de um sentimento, né, talvez de um luto que ele esteja vivenciando ali, do que é realmente um quadro depressivo, né, que tem um período de tempo, uma evolução, né, uma história natural característica que foi desencadeada por um estresse, e esse estresse foi o câncer de mama, né, nesse caso, né? Então, as características são, né, o humor deprimido, né, a perda do prazer, a pessoa começa a perder energia, a se distanciar, se isolar socialmente, muda o apetite, a libido, né, tende a ir embora. Então, desses sintomas, quando se juntam, né, ao câncer, né, e por um período de tempo, faz com que o paciente, ele, inclusive, não invista no seu tratamento, não se trate direito, até a própria adesão ao tratamento fica prejudicada, porque o paciente para de se cuidar, né, porque termina com os cuidados pessoais, entra a desesperança, o achar que não vai ter jeito, né? E aí isso leva também a um comprometimento do próprio, da quimioterapia, da radioterapia, de tomar o seu comprimido na hora certa, de se cuidar, de cuidar da sua saúde, né? Porque o deprimido deixa de se cuidar. Então, quando esse paciente apresenta esses sintomas, né, certamente ele está deprimido. Muitas vezes, pelo menos, né, a gente vê em trabalhos, às vezes o paciente, quando tem, né, já um histórico, um risco, o tratamento preventivo às vezes até indicado, né? Tem estudo mostrando com a paroxetina, né, e placebo em paciente com uso de interleucina, né, que pacientes que fizeram uso da paroxetina antes, que é um antidepressivo, deprimiram muito menos do que os pacientes que não utilizaram. Então, às vezes, também, isso depende muito de cada um, né? Porque você vai observar o paciente, você vai fazer a avaliação, você vai ver o risco que aquele paciente tem, porque também depende como o paciente ele reage, né, Clarissa? Às vezes o paciente reage bem, está tranquilo, está lidando com aquilo, ele não vai precisar de um tratamento psiquiátrico, né? Mas se o paciente é um paciente mais frágil, tem um histórico, né, pessoal e eventualmente familiar mais forte também para doenças mentais, aí valeria
uma avaliação, né, e talvez um tratamento preventivo. Até para, como você falou muito bem, até para não comprometer o tratamento oncológico, porque, né, eu sempre falo que o tratamento oncológico ele exige muita cumplicidade do paciente, né? Ele exige muita colaboração, né? Aquele paciente que, tô tendo diarreia, eu tive uma febre, não vou procurar meu médico, né, durante um tratamento com quimioterapia, isso é muito perigoso. É um boicote, então, né? Que ele tá ali. Boicote, exatamente. Então, a gente precisa ter essa segurança também como oncologista de que o paciente vai dar o seu melhor em relação à colaboração. Às vezes em psiquiatria a gente ouve assim, doutor, eu não fui porque eu não estava me sentindo bem. Eu falei, olha, mas aí é que você tem que vir mesmo. Mas, né? Então, esse é o momento que tem que fazer o esforço, né, e buscar o tratamento, né? Chegou outra pergunta aqui também agora, de Rafael. A família de um paciente oncológico adoece junto com ele nesse processo. Eles também precisam de acompanhamento psicológico? Pergunta Rafael. Com certeza, Rafael. Assim, é muito difícil. E às vezes é muito mais difícil, né, para um companheiro, para uma companheira, para filhos, né, para filhos pequenos. Eu acho que para filhos grandes. Então, assim, a gente... para filhos que moram fora, né, do país, que não podem estar ali naquele momento vivendo, né, aquela dor e ajudando. Então, assim, na verdade é um processo de adoecimento, mas de potencialidade de crescimento muito grande, né? Então é preciso reconhecer isso. É um processo de amadurecimento também, né? Muitas vezes imposto, mas que necessário. Tem mais uma pergunta também que chegou. E quando a mulher tem depressão e descobre o câncer, o que fazer para ajudá-la? É preciso procurar um psiquiatra? É meio redundante, né? A gente já meio que falou. Aí vou tomar a ousadia de responder. Eu acho que sim, né? Você tem que, se você tem depressão, né, já faz tratamento com depressão, né? Se você está compensado, você tem que não só procurar o seu oncologista, mas também juntamente com ele o seu psiquiatra, para poder ajustar e acompanhar você nesse processo de tratamento, que é um processo que geralmente não é um processo simples, né? Aí você precisa ter seu psiquiatra, seu psicólogo junto para poder, né, lhe acompanhar, né, nessa jornada, nessa luta para vencer o câncer. Como tratar um paciente psiquiátrico que precisa também cuidar de um câncer de mama? Nós já tivemos alguns casos assim, né? E de novo, essa é uma cumplicidade grande entre o psiquiatra e o oncologista. Porque vai depender muito, e assim, lembrar que existem interações medicamentosas, então existem medicamentos que André vai prescrever, que podem influenciar nos medicamentos que eu vou prescrever. Então, isso precisa do acompanhamento dos farmacêuticos, das duas pontas também. Então, tudo isso é importante, né? Essa cumplicidade nossa de especialidades também é extremamente importante. E determinadas patologias psiquiátricas são mais complicadas de você fazer o paciente ter adesão, né? Não só a depressão, você pega um paciente esquizofrênico, um paciente, né, mais desorganizado, que não consegue cuidar da própria vida, você inserir ele no tratamento e fazer com que ele consiga, depende muito também dessa cumplicidade e também muito da família, né? Porque aí a família ela precisa estar realmente junto, porque precisa tutelar o paciente nesses momentos, e que aí é um grau de dificuldade a mais, mas que não tem como escapulir, né? E, Clarissa, me diga uma coisa, em relação às terapias antineoplásicas, né? A gente sabe que as drogas antineoplásicas também interferem, às vezes rebaixam o humor, né? Tem interferon, tem, enfim, né, interleucina, e hoje em dia, como é que está isso em relação ao câncer de mama, esses riscos das medicações mais novas estarem gerando quadros depressivos? Então, hoje a gente não usa, né? Ainda bem a gente não usa mais interferon e interleucina, que eram medicamentos bem complicados. Mas o tamoxifeno, que é uma medicação que é muito utilizada, o câncer de mama, ele pode estar
relacionado, ele pode desencadear um processo de depressão. Tá? É uma dos efeitos colaterais do tamoxifeno, e é uma droga de longo prazo. Né? A gente usa por 5, 10 anos. Então, essa é uma droga que preocupa bastante em relação ao câncer de mama. Em relação às terapias mais novas, e aí entra a imunoterapia, que pode ser utilizada em pacientes, em um determinado grupo de pacientes com câncer de mama, ela também tem algumas alterações, pode alterar muito a questão da tireoide, então às vezes você pode confundir com um quadro depressivo, né, um hipotireoidismo importante. Então, de novo, a gente precisa estar antenado para todos esses problemas. Alteração metabólica, desequilíbrio eletrolítico, anemias, né? Tudo isso pode fazer com que o paciente mimetize, né, um quadro depressivo que, na verdade, você precisa tratar eventualmente problema clínico. Exato. A gente tem que sair, né, principalmente o oncologista já vê isso tudo, né, mas o psiquiatra ele precisa sair dessa caixinha e também, né, verificar que as outras partes, né, do corpo que podem interferir com o quadro de humor, né, com o quadro psiquiátrico. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, Clarissa. Como os homens podem ajudar nesse suporte psicológico durante o tratamento do câncer de mama? Os homens e as mulheres, né, estarem juntos, na verdade. Eu acho que é importante, né, estar junto, cuidar. Né? Cuidar daquela pessoa naquele momento que é um momento de muita fragilidade, principalmente se a mulher tiver que fazer quimioterapia, existe a possibilidade de perda de cabelo, né? Alteração de autoestima é importante, então tudo isso, a pessoa fica mais cansada. Agora, na pandemia, tem sido muito difícil, porque você, né, adicionou toda a questão escolar, né, de filhos e a redução, às vezes, do número de pessoas que trabalham na casa. Então, tudo isso tem sido muita quebra de rotina. E também, não sei se você concorda, assim, esse suporte não ser um suporte daquele de forçar o paciente, né? Aquela coisa do, você pode, você... mas estar junto, né? Mostrar que está ali do lado, que entende o sofrimento, que entende a dificuldade, mas que a pessoa não está só, vamos superar junto, vamos vencer junto, porque às vezes é muito difícil. Em depressão a gente vê muito isso, né? Sem depressão, as pessoas falam, mas você está deprimido por quê? Né? Tem tudo, não tem motivo, olha que dia lindo, força, vai dar tudo certo. E isso o paciente, né, às vezes recebe aquilo e fala, nossa senhora, né? Realmente é uma coisa errada comigo porque eu não consigo. E né, acho que nesse ponto aí talvez isso tenha uma similaridade, né? Exato, tem uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra companheiro, né? E companheiro vem, Saja falava muito isso, né? Antônio Saja, que era filósofo. Companheiro quer dizer que compartilha o pão, né? E, então, estar junto nesse compartilhamento mesmo, sabe? Você... E a gente vê muito, André, as mulheres, elas são muito companheiras dos homens no processo de adoecimento. E às vezes a gente não vê isso, mais por uma questão mesmo de como, da própria natureza, de como as pessoas, questões culturais, de como as pessoas são criadas. Eu acho que a gente precisa estimular muito isso, né, dentro dos consultórios, essa cumplicidade. Sim, com certeza. A mulher se doa muito mais, né? O homem, às vezes, na hora desses momentos, ele tende muitas vezes a assumir, não querer lidar com o problema, né? E isso é muito cruel, né? Quando acontece, porque você tem ali uma companheira que está precisando de ajuda e você, né, diz assim, não casei com alguém doente, né, não é isso. E às vezes a gente vê casos de a pessoa deixar a pessoa de lado. Exato, exatamente. Nós vimos muito isso. E, inclusive, existem dados sobre isso. Tem uma pergunta aqui: a metodologia da crioterapia tem ajudado as mulheres na questão da autoestima? Então eu vou falar sobre crioterapia. Crioterapia é o seguinte, então, a perda de cabelo, né, acontece porque a quimioterapia, ela mata não só as células, ela não é inteligente o suficiente para
matar somente as células relacionadas ao câncer. Ela mata as células boas também, por isso que a gente tem baixa de leucócito, por isso que as pessoas têm diarreia, e uma das questões é a perda do cabelo. Então, foi estudado que se você reduzisse a temperatura do couro cabeludo, mas para temperaturas assim muito baixas, menos 4 graus, que isso é conseguido através de uma máquina, que é denominada de crioterapia. Então, durante o processo da infusão da quimioterapia, esse capacete, né, gelado, ele é utilizado, e aí com isso a gente consegue uma redução significativa da perda do cabelo. Ah, funciona para todo mundo, doutora? Não, nada em medicina funciona para todo mundo, né? Medicina é uma ciência de meios e não de fins, então a pessoa pode usar a crioterapia e mesmo assim perder o cabelo, mas existe uma curva de aprendizado e hoje nós temos tido um sucesso muito grande com a crioterapia. É mais uma possibilidade, né? Com certeza, porque a perda do cabelo, ela expõe você para o mundo, né? As pessoas olham e tem pessoas que... Recentemente eu cuidei de uma médica que perdeu o cabelo e, nossa, um dia ela chegou no consultório, mas ela estava tão linda, e, né, sem um fio de cabelo, mas ela se arrumou, ela botou um brinco bonito, e, sabe, foi tão lindo ver aquele processo, né, de você ver uma pessoa, todo mundo na recepção olhou e falou, nossa, você tá tão bonita, ela estava, sabe, você viu que ela se arrumou para ir ali. Bacana, né? Lidando bem com a doença. Tem uma pergunta aqui de João, né, que a mama simboliza muito a feminilidade. O atendimento psicológico ajuda a mulher a manter esse sentimento do feminino? De que forma? Com certeza. Então, essa feminilidade, ela tem que ser, né, se a mama não está presente naquele momento, ela tem que ser transferida, né? Porque a mulher não é só a mama. Você tem mulheres... Existem, agora em outubro, normalmente existem várias amostras, né, que estão disponíveis na internet de mulheres extremamente sensuais e que, por exemplo, não têm a mama e fazem tatuagens, se vestem de uma maneira super bonita. Então, assim, é você se reinventar até como mulher também, entendeu? É isso. Aqui, como a depressão após o diagnóstico de câncer de mama interfere no tratamento? Acho que a gente já falou sobre isso, né? A gente já conversou. Principalmente chamar atenção para a não adesão ao tratamento. E também, né, ou seja, a gente sabe também que a depressão, né, esse descuido pode levar a não só a não adesão, como você não se alimenta direito e a imunidade ela fica mais prejudicada. Por conta disso, ou seja, pode o desfecho ser pior do que poderia, né, se não tratar de forma adequada, né? Como o câncer de mama influencia na saúde mental da mulher? Então, essa é uma pergunta capciosa, né? Na verdade, assim, eu acho que no primeiro momento a mulher tem um baque muito grande, né, diante do diagnóstico, mas eu acho que a quimioterapia ela também pode alterar um pouco. Existe uma síndrome que é chamada de chemobrain, onde você perde um pouco ela foi muito bem descrita, inclusive recentemente por uma médica oncologista que teve um câncer. Então você fica meio lentificada, mas é uma oportunidade de crescimento também, né? Então eu acho que a saúde da mulher pode sair melhor. Eu tenho várias pacientes que começaram a meditar, que desenvolveram uma espiritualidade maior, né, que começaram a praticar exercício, que começaram a se olhar mais como mulher, como pessoa. Você falou espiritualidade, como é que você vê a espiritualidade nesses momentos? Né, Eu acho que a espiritualidade é tão importante. Eu acho que ela é fundamental nesse momento. E espiritualidade não quer dizer religião. Tá? Sim, espiritualidade é uma crença num sagrado, né? Eu acho que ela é fundamental nesse momento de adoecimento. Aí a gente tem, inclusive, chamado bastante atenção em relação a isso. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica agora está, inclusive, montando
um consenso sobre espiritualidade, né, em oncologia, imitando a cardiologia que fez isso. Eu não sei se a Sociedade de Psiquiatria teria alguma coisa nesse sentido. Existem também estudos, né, na psiquiatria em relação às pessoas que são mais espirituais, que têm a espiritualidade mais aflorada, tendem a desenvolver menos quadros depressivos, quadros ansiosos, do que as pessoas que não, né? Não, as pessoas que realmente elas vivenciam, não é aquela pessoa que, sei lá, vai para a igreja uma vez por mês, que se diz religioso, mas que na verdade não, a pessoa que realmente vivencia, né, a espiritualidade, e parece que essas pessoas desenvolvem menos e tendem a responder melhor mesmo, né? Aí, porque acho que quebra aquela coisa, né, da finitude, né, assim, acaba ali agora, né, então já foi, né, então há algo além, há algo mais, e isso é um conforto, isso é umas pessoas que realmente acreditam e que se apegam a isso de uma forma, né, positiva. Não, com certeza, para mim faz parte realmente, né, do tratamento holístico, na verdade, né, da pessoa. E você, muitas vezes, nós conversarmos, né, com alguém que tem uma influência grande sobre o paciente, né, sobre a paciente num momento difícil é extremamente importante. E essa pessoa muitas vezes tem um cunho religioso importante, né, espiritual importante dentro da vida daquela pessoa. Uhum. Chegou aqui também uma pergunta de Denivaldo. É natural que uma pessoa com diagnóstico de câncer fique triste, com desesperança. Podemos considerar isso uma depressão? O tratamento seria igual a uma depressão comum? Essa eu vou deixar para você. Depois eu dou minha opinião. Ficar triste é natural, né? Viver com o choque, né, da notícia, lidar com os medos, né, com os fantasmas, né, do que esperar, né, das incertezas que eventualmente um diagnóstico de câncer pode gerar, né, realmente faz com que a pessoa eventualmente fique triste, lide com sentimentos que não estava acostumados a lidar. Só que nem sempre isso é um quadro depressivo, né? Ou seja, isso é um processo de uma vivência mesmo, de um processo de adaptação, né? E às vezes de uma vivência de um luto, de um tipo de vida que você tinha, que vai passar a viver por outro para renascer de uma outra maneira, né? Agora, quando isso se exacerba, eu nem diria que a desesperança faz parte de uma forma normal, porque a desesperança eu acho que ela não tende a ser normal em momento algum. A desesperança, ela é um marcador de risco, né? Inclusive de risco de maior risco para a depressão estar mais grave, inclusive para risco de suicídio, né? Então a desesperança é uma coisa que a gente tem que ficar atento a ela quando ela aparece, porque se eu não tenho esperança, né, eu não vou melhorar, não há sentido, né, eu permanecer vivo. Então quando esse sintoma aparece, a gente tem que ficar atento e intervir de forma mais rápida. Mas em geral, quando essa tristeza persiste, quando essa tristeza ela passa do tempo, né, que a pessoa não consegue encarar o problema, que ela perde as forças para lutar, que ela perde o desejo de enfrentar, de viver aquela realidade para superar e não tem a esperança de se tratar a despeito do eventual bom prognóstico, a despeito da colocação dos médicos, e isso gera uma perda de energia, aí sim é um quadro depressivo, né? E aí a gente tem que tratar como uma depressão mesmo, em paralelo com o tratamento oncológico, com todos aqueles cuidados que a doutora Clarice falou, né? De interação medicamentosa, né? A gente tem que trocar, né? Até para o psiquiatra não passar, né, um remédio e estar atrapalhando ao invés de estar ajudando, né? O tratamento oncológico, quimioterápico, radioterápico, o que quer que seja, né? Então, nesse sentido, a gente tem que ficar atento, né, ao tipo de sintoma, a gravidade do sintoma, o tempo do sintoma, para a gente poder diagnosticar um quadro depressivo. Diagnosticado é uma depressão que tem um agravante de ter um quadro oncológico junto, e é que aí vão ter que caminhar juntos esse tratamento. Excelente, não, eu concordo. Eu acho que assim, às vezes, André, eu não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes uma paciente que chega e está muito eufórica, você está, né,
conversando, falando que é necessário iniciar um tratamento oncológico, com quimioterapia, etc. E aquela paciente está como se não fosse com ela que você estivesse conversando. Essas pacientes, às vezes, são muito mais preocupantes do que aquela paciente que tem aquele momento de luto, tem aquele momento de tristeza, sabe que a vida dela vai mudar, mas que ela adquire forças para lutar. Muitas vezes a pessoa está em negação, né? Que a gente for trabalhar com os estágios, né? De Kubler-Ross, né? Ele está no primeiro estágio, né? E às vezes a negação é tão forte que a pessoa, quando ela entra, né, no próximo estágio, aí já entra de uma forma, né, mais forte, né? De raiva, de depressão, já pula, né, os estágios para um quadro, às vezes, depressivo mais pronunciado. Então, realmente, a gente tem que... A pessoa que não toma um choque e que não, né, absorve aquilo como, nossa, né, estou com câncer, e agora? Como é que eu vou lidar com isso? Que é que não é fácil, né? Não é uma notícia que você vai receber, beleza, vou para casa, né, porque eu tenho uma festa no fim de semana e volto, não. Né? O diagnóstico vai fazer você refletir, pensar, rever sua vida, né? Isso é natural. Né? A pessoa que não dá uma importância a isso e trata como nada, realmente a gente tem que ficar mais atento, porque a probabilidade de um quadro, né, psiquiátrico eclodir de uma maneira mais forte na frente é grande. Vamos lá. Tem um monte de pergunta, Clarissa, viu? A gente acho que não sai daqui hoje. Além da possível perda da mama, perder o próprio cabelo é um processo muito dolorido para a mulher. No acompanhamento dessa paciente, ela também faz uso de medicações psiquiátricas? Existe risco de interação medicamentosa com a quimioterapia? Consequências? Pergunta de Débora. A gente meio que já respondeu isso, né? De alguma maneira, né? Existe, sim, risco de interação, né? Por isso que nesses quadros o psiquiatra tem que estar junto do oncologista, né? Não pode simplesmente sair medicando de qualquer jeito, como se medicaria um paciente com a depressão sem, né, um quadro clínico, né, como um câncer. A gente tem que tomar outro cuidado, tem que conversar com o oncologista, tem que discutir, tem que perguntar se pode, o que é que ela acha, o que é que não, né, que para a gente poder chegar no tratamento mais adequado para poder não cometer nenhum dano ao paciente, né, em vez de ajudar a cometer algum tipo de iatrogenia, né, principalmente por parte da psiquiatria. Se a paciente em tratamento de câncer de mama faz o acompanhamento psicológico certinho, aumenta a chance de recuperar o câncer, ou o acompanhamento é meramente paliativo? Existem ganhos reais mensuráveis? Pergunta de Nádila. Não, Nádila, com certeza, claro que existem, né? Eu acho que assim, hoje, inclusive, nós acabamos de lançar no mês passado um programa chamado Sobreviver, porque o número de pacientes que são curadas, né, de câncer, ele tem aumentado no mundo inteiro, e nós precisamos cuidar dessas mulheres e desses homens, né, e olhar vacinação, olhar sexualidade, olhar exercício, olhar meditação, olhar, né, a saúde como um todo. Então, com certeza, e o importante aí, eu gostaria de chamar a atenção para o Outubro Rosa, porque eu acho que esse vai ser o Outubro Rosa mais importante de nossas vidas, porque o número de mulheres fazendo os exames de rastreamento, ele caiu bastante, né? Hoje ele caiu em quase metade. Então nós precisamos estar atentos, porque o câncer ele é curável, né, se ele foi identificado precocemente. Esse é um dado alarmante, né? Porque se as pessoas não fazem os exames, né, os preventivos, né, o risco de, quando forem fazer, né, no próximo ciclo, já ter uma doença mais avançada, né, e aí as consequências disso, né. Vamos lá. E Clarissa, como é que se volta à vida normal após um câncer de mama? Então, melhor, na verdade. Eu acho que é importante saber que a gente tem como, né, aquelas mulheres que tinham sobrepeso, elas passam a olhar e corrigem isso, né? As mulheres que às vezes não tinham tempo para si mesma, para meditar, para
né, para cuidar, fazer alguma coisa que elas gostavam, elas passam a enxergar que o aqui, o agora, ele importa, porque é o momento que nós temos. Né? Então, acho que eu sempre falo para os companheiros e para as companheiras, olha, eu vou devolver melhor do que eu estou pagando. Né? Isso é verdade na grande maioria das vezes. E me diga uma coisa, tem uma pergunta aqui também que foi encaminhada aqui, que é quando a mastectomia preventiva ela é indicada, porque tem os genes, né, os BRCA, né, e aí, assim, você ter esse gene já é uma indicação, já então, é uma obrigatoriedade ou não, deve-se pensar, ainda há algo que se questionar? Essa é uma pergunta muito boa, né? Então, hoje nós temos como identificar uma série de síndromes genéticas que, graças a Deus, só acontecem em 10% da população, mas uma vez identificadas, essas mulheres, elas precisam de um tratamento especial. Foi o que aconteceu com Angelina Jolie, por exemplo, onde ela fez uma mastectomia profilática e depois ela fez a retirada dos ovários. Por quê? Porque se isso não acontecesse, a gente teria um risco, ela teria um risco muito grande de vir a desenvolver câncer de mama, inclusive bilateral. Então, hoje existem oncogeneticistas que podem sentar, né, com você e com sua família e fazer toda uma avaliação de risco e ver a indicação de se fazer o teste, que é um teste que, se for bem indicado, ele é inclusive coberto pelo plano de saúde. Normalmente ele é feito em alguma paciente índice, alguém que já tenha sido acometido por câncer de mama, de ovário, de colo, etc. E aí é feito todo um traçado. Esses exames, Clarissa, deveriam fazer parte de uma triagem genética e implementado em grande escala ou não? Não, porque assim, na verdade, né, felizmente o número de pessoas acometidas ele é baixo. Ele faz parte, sim, de uma triagem daquelas pessoas que estão em risco. Então, o oncologista ele tem que ter uma história familiar bem tirada, bem adquirida na consulta, e aí se houver alguma sinalização de que aquela pessoa pode fazer parte de uma síndrome genética, então hoje a gente avalia pacientes jovens também com câncer de mama, essa paciente então tem que ser triada para fazer esse acompanhamento. Uhum. Então, assim, a pessoa que tem histórico de câncer de mama na família, essas seriam as pessoas que deveriam buscar esse tipo de exame? Exatamente, depende do histórico, porque às vezes a pessoa fala, eu tenho um histórico de câncer de mama. Quando você vai ver, eu tive uma tia de um lado, uma tia de outro, uma tia de 80 anos, uma tia de 90, então isso não é, sabe, de um lado materno, do lado paterno, então isso não se constitui uma história. É diferente de você dizer assim, não, minha mãe teve câncer de mama com 45 anos, minha avó teve com 50, mãe de minha mãe, minha irmã de 35 está com câncer de mama. Então essas são histórias diferentes. Uhum. Ok. Então, quem acha que tem história, né, procura um oncologista, né, para poder discutir e ver a necessidade, né? Procura um oncogeneticista, exatamente. Um oncogeneticista, né? Ok. Tem mais algumas perguntas aqui, mas não tem mais tempo. Tem aqui, Moema perguntou qual o papel da fé religiosa no tratamento. Acho que a gente já falou já conversou sobre isso. E talvez, assim, a quimioterapia ela pode influenciar em alguma desordem psicológica? Sim, né? Tem isso que eu falei, né, do chemobrain, que a pessoa pode ficar um pouco lentificada durante algum tempo. Uhum. Isso, e a coisa também dos quimioterápicos também poderem induzir, né, a sintomas depressivos, né? Uhum. É isso, doutora Clarissa. Quero agradecer demais, né, sua generosidade de estar aqui com a gente, né, podendo esclarecer, né, com toda a sua experiência aqui, nossas dúvidas, minhas dúvidas, né, do público, e com certeza essa live vai ficar para a história da Aulist, né, como uma das lives mais importantes aqui, um assunto de tamanha relevância. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço muito, né, o convite. Eu acho que é muito importante essa interação,
né, entre especialidades. Eu acho que cuidar de um paciente oncológico e cuidar de um paciente, né, psiquiátrico deve realmente ser dessa maneira. A palavra que é dita alivia o peito. Excelência em saúde mental é acolher a mulher que luta contra o câncer de mama. Outubro Rosa Oliste.